Eu gostaria de felicitar a organização deste evento pela escolha de um tema tão interessante. Também é uma honra partilhar a mesa com a colega da Universidade de Coimbra, a professora Carmen de Soares, que coordena o projeto DIAITA. Eu vou falar de um tratado escrito em grego, Plutarco. Plutarco é um autor de séculos, nasceu no século I, morreu no século II depois de Cristo. Tratado, como podem ver aí no livro de resumos, intitulado De Tuenda Sanitate Praecepta, tradução Conselhos para Conservar a Saúde. Farei uma contextualização deste tratado, que não é um tratado médico. Essa é uma das questões que eu irei realçar durante a minha apresentação. Abordarei também, por causa da natureza compósita do homem, corpo-alma, esta relação muito intensa que havia na Antiguidade Clássica entre medicina e filosofia, que infelizmente depois se perdeu, mas na Antiguidade Clássica é uma relação muito próxima e estreita, e depois procurarei tirar algumas conclusões da leitura do Tratado de Plutarco. Nas vidas, mas sobretudo nos tratados morais, Plutarco denota um grande interesse pela matéria médica, seja pela referência a vários médicos ou a diferentes práticas médicas, seja pela forma como aconselha o homem a ter uma vida saudável. Conhecedor da tradição médica antiga, Plutarco ocupa-se no tratado De Tuenda Sanitate Praecepta de vários assuntos relacionados com a saúde, como o próprio título indica ou deixa antever. Embora se possam encontrar nos autores da época arcaica grega referências a alimentos e até alguma preocupação com a saúde, e não vou referir os vários autores e textos, porque não temos tempo para isso, é a partir do século V a.C. que surgem as primeiras discussões teoréticas sobre a natureza da saúde, em Tucídides ou Heródoto, por exemplo, procurando-se definir o que se entende por saúde e, paralelamente, se propõem alguns tratamentos. Por conseguinte, a temática da saúde vai colocar gradualmente a intervenção divina na vida humana no universo à parte. Bastante elucidativa sobre o valor da... Bastante elucidativa sobre o valor da saúde é a citação que Aristóteles, na Ética a Nicômaco, faz do epigrama de Delos. Na tradução de António Caeiro, escreveu Aristóteles: o mais nobre é a justiça e o mais desejável a saúde, mas o que de mais doce há é encontrar-se o que se ama. São naturalmente abundantes as referências no Corpus Hippocraticum à saúde, relacionando-a com uma correta dieta e com a necessidade de se conhecer a natureza humana. Aliás, isso acabamos de ver na comunicação anterior. Os vários textos que poderia aqui citar, por exemplo, De Dieta 2.1, afirmo que quem quiser compor corretamente por escrito sobre a dieta humana, em primeiro lugar, deve conhecer e discernir, em geral, sobre a natureza humana. Conhecer de que partes é constituído desde a origem e distinguir por quais é dominado. Portanto, vejam a importância da questão da natureza humana no estudo médico. No Tratado Hipocrático da Antiga Medicina, ou da medicina antiga, ou da Prisca Medicina, por causa da necessidade de se conhecer a natureza humana, reforça-se a relação entre medicina e filosofia, com alguma vantagem para esta. E esse tratado, no capítulo 20, diz o seguinte: alguns médicos e sofistas dizem que não é possível alguém saber de medicina se não souber quem é o homem. Portanto, a importância de conhecer o homem. Galeno, por sua vez, no tratado que o melhor médico seja também um filósofo, tendo por paradigma o médico hipocrático, amigo da verdade e conhecedor da natureza humana, afirmou. E certamente, este é o texto de Galeno, e certamente que se
para a aprendizagem inicial e para o exercício continuado, a filosofia é fundamental para os médicos. Evidentemente que aquele que for um verdadeiro médico será, sem dúvida, também filósofo. Vemos assim como na Antiguidade Clássica a medicina e a filosofia eram áreas do conhecimento próximas, uma vez que a matéria médica não é exclusiva dos médicos, mas também os filósofos, e não só, se dedicaram a ela. Ainda no Corpus Hipocraticum se desenvolve a teoria segundo a qual a saúde depende da correta alimentação e do exercício físico. São várias as referências, trago aqui apenas um exemplo. Não pode o ser humano manter-se saudável só a comer, mas também a exercitar-se. De facto, apresentam influências opostas entre si, comidas e exercícios, mas que se complementam com vista à saúde. Portanto, alimentação e exercício. Num outro texto, cito, depois de se ter analisado todas estas coisas, ainda a pesquisa não está suficientemente completa. Se, além disso, fosse possível encontrar para cada caso uma medida de alimentos e o número proporcional de exercícios que, não sendo desequilibrados nem por excesso nem por defeito, poder-se assim descobrir com exatidão a saúde para os homens. Ora, também Diógenes Laércio, ao definir as áreas da medicina, quando descreve a vida e as opiniões de Platão, não se esqueceu do papel da dieta. E refere Diógenes Laércio: há 5 formas de medicina: a farmacêutica, a cirúrgica, a dietética, a diagnóstica e a de cuidados continuados. A dietética afirma as enfermidades por meio da dieta. Fim de citação. Por sua vez, Celso, no Tratado de Mediquina, um tratado do século I d.C., divide a medicina em 3 partes: a dietética, a farmacêutica e a cirúrgica. Registre-se que a dietética é valorizada em muitos textos médicos pelo papel que desempenha na vida do homem, também como forma de evitar doenças, constituindo-se como a técnica terapêutica mais apreciada. E agora gostaria de chamar a vossa atenção para um texto que não está aqui todo reproduzido, que é um papiro, por alguns considerado o papiro mais importante, chegou até nós na área da medicina e que está conservado, que é o famoso Anonymous Londinensis. Com uma leitura diferente da de Dills, quanto a uma lacuna do papiro conhecido pelo nome de, em tradução portuguesa, Anónimo de Londres, 9.20 a 28, Manetti defende que a dietética terá começado com Heródico de Cnido e não com Heródico de Cilímbria. Gostaria de chamar a vossa atenção para o seguinte, é que, como podem ver, isto não sei se está a apontar, como podem ver, eu só coloquei ali os 2 primeiros versos, o que tem é Heródico e depois tem uma lacuna no texto, no primeiro que está entre parênteses retos. E o que é que Dills foi um filólogo alemão, século XIX-XX. A proposta de Dills é que este Heródico é Heródico de Cilímbria. Ora, e assim foi transmitido durante anos. A verdade é que Manetti, um filólogo italiano, num estudo relativamente recente, um estudo de 2005, vem dizer que este preenchimento da lacuna no papiro está errada. Ou seja, que o Heródico está aqui não é o de Cilímbria, mas é o Heródico de Cnidos. Ou seja, o que acontece é que durante a tradição há uma grande confusão entre estes 2 Heródicos, porque os 2 trataram da questão médica e trataram também da questão da dietética. Ora, Manetti, o tal estudo de 2005, defende que a dietética terá começado com Heródico de Cnido e não com Heródico de Cilímbria, baseando a sua leitura com algumas referências da obra de Galeno e de Célio Aureliano, bem como no facto de Porfírio referir que os ensinamentos de Heródico foram depois aperfeiçoados por Hipócrates, Praxágoras e Crisipo. Atendendo a estas fontes, Heródico de Cnido, ou Cnidos, desempenhou um papel muito importante antes de Hipócrates no tratamento de temas como a digestão, a alimentação e o exercício. Quanto a Heródico de Cilímbria, a quem Platão se refere, por exemplo, na República e no Fedro,
Platão elogia o rigor da diaita e no Protágoras classifica-o como, cito, aquele que já é hoje o melhor dos sofistas. Fim de citação. Terá sido contemporâneo de Hipócrates e é conhecido por basear a diaita no exercício. Ou seja, não tanto na alimentação, mas mais no exercício físico. O facto de Platão ter valorizado as suas ideias, sem nunca lhe atribuir a invenção da diaita, contribuiu para provocar uma confusão ao longo da tradição entre Heródico de Cnido e Heródico de Celímbria. Estes autores terão influenciado a obra de Plutarco, bem como outros de quem pouco conhecemos, como é o caso de Mnesiteu, médico grego, a quem Galeno atribui a autoria de uma classificação lógica de doenças, ao estilo platónico, e que terá escrito uma obra sobre a diaita, incluindo a das crianças. Isto é um aspecto também curioso, por exemplo, em Plutarco isso não aparece, mas nesta obra apareceria, embora ela não nos tenha chegado, as doenças próprias das crianças e mesmo a alimentação adequada para as crianças. Na obra de Plutarco, um dos melhores exemplos para o estudo da dieta, tanto na vertente médica como na dimensão filosófica, é o Tratado Conselhos para Conservar a Saúde. O tratado que vos quero falar um pouco. No início do tratado, Zeuxipo, em diálogo com Moschion, conta-lhe que Glauco, um médico, os tinha repreendido por se terem aventurado a falar sobre peridiaites hygienis, um tema, na sua opinião, próprio da medicina e não de filósofos. Eu não vou ler o texto todo, ele está ali. Ora, Moschion, também ele médico, não concorda com Glauco pelo respeito e interesse que tem pela filosofia e, por isso, Zeuxipo explica-lhe, e é o texto que vocês têm ali, e é um texto que vem reforçar esta questão do bem-estar e a saúde do corpo. Cá está, mais uma vez, a questão do corpo e psique. Ora, é por meio deste diálogo inicial que Plutarco justifica a sua autoridade ao tratar da saúde, que não é uma temática exclusiva da área médica, mas que também deve contar com o valioso contributo dos filósofos. De facto, o Tratado de Conselhos para Conservar a Saúde não se caracteriza por uma abordagem médica ou técnica da saúde. Bastaria uma comparação com o Tratado de Diaita, integrado no Corpus Hipocrático, ou com o Tratado de Sanitate Tuenda de Galeno, para se concluir que o texto de Plutarco não atinge a especificidade médica dos referidos tratados. Mas não é esse o objetivo do nosso trabalho. Plutarco, no Tratado em Análise, faz sobretudo uma abordagem ética, atendendo a que se defende a ideia de que a saúde é uma condição sine qua non para a virtude, na medida em que se valoriza o equilíbrio corpo-alma, um topos recorrente na filosofia antiga. A este propósito, Plutarco é bastante claro quando afirma que, cito, a alma age juntamente com o corpo. Ou seja, corpo e alma estão na dependência um do outro, sofrendo reciprocamente as boas e as más consequências das suas ações. Como provável marca da influência de Asclepíades da Bitínia, que exerceu medicina em Roma, o Tratado Conselhos para Conservar a Saúde faz a apologia da terapia por meio da dieta e não pelo uso de fármacos. Diríamos de outra forma que a dieta é uma prevenção para a doença. Por influência do médico hipocrático, a receita de Plutarco para uma vida saudável é a seguinte: cito, o mais saudável é não comer de forma insaciável, não trabalhar até a exaustão e procriar com cautelas. Em jeito de anedota, Plutarco conta que Alexandre Magno, depois de prescindir dos cozinheiros de Ada, disse que tinha sempre com ele os melhores cozinheiros, a marcha noturna para o almoço e a comida frugal para o jantar. Plutarco sabe que o ser humano tem necessidade de se alimentar. No entanto, essa necessidade precisa de ser educada, de modo a que, em certos momentos, como os convívios sociais, se recuse comida, tal como Sócrates terá recomendado. Por isso, um dos principais conselhos deste tratado está relacionado com o controle do prazer e do apetite. Plutarco não abomina o prazer, antes o considera proveitoso e útil para a natureza, desde que devidamente moderado, entenda-se. O homem não deve incorrer no excesso, pois a saúde reside na simplicidade daquilo que se come. Este é um aspecto curioso porque há pouco a professora Carmen falava da mesa requintada. Neste tratado não temos nada requintado, temos
todos os conselhos vão no sentido da simplicidade da mesa, da frugalidade da alimentação. Dizia eu, no entanto, se o prazer levar o homem a incorrer na desmesura enquanto acto irracional, isso acarretará inevitavelmente vários prejuízos físicos. Nesta linha de raciocínio, Plutarco defende que só a saúde pode ajudar a fruir plenamente o prazer. Plutarco conta como exemplo a reação de Lisímaco, general de Alexandre, depois de uma derrota e de saciar a sua sede. E disse, terá dito Lisímaco, ó deuses, que felicidade tão grande eu perdi por um prazer tão breve. O mais importante é que a comida e a bebida estejam em harmonia com a natureza do homem, contribuindo para a regulação do corpo e não para a disfuncionalidade. Por conseguinte, embora seja difícil educar o apetite, para Plutarco o homem deve saber definir aquilo que é proveitoso e viver segundo a necessidade sem desmedida. Ainda em relação à alimentação, Plutarco critica quem come e bebe sem necessidade. Isso não é desejável por várias razões. Desde logo porque provoca indigestões. E a pior indigestão para Plutarco é a indigestão da carne, ficando o próprio privado da sua ação normal. No caso da carne, aconselha mesmo que o melhor é habituar o corpo a não a desejar. Este preceito surge mais desenvolvido no tratado sobre comer carne, em que se condena, ao contrário dos estoicos, a sarcofagia por constituir, entre outros aspectos, um acto bárbaro e anomos, ou seja, fora da norma, ilegal, digamos, uma tradução livre, contra os animais, seres que, para Plutarco, são dotados de inteligência. Sobretudo, sugere que a alimentação seja variada, não pesada e adequada a cada um, educando-se o corpo a adaptar-se às mais diversas circunstâncias, como, por exemplo, à possibilidade da doença. Também no tratado No Banquete, 662F, deixa um conselho semelhante. Esta tradução está publicada na coleção clássica digital e feita por colegas da área de estudos clássicos. Eu não vou ler, não tenho tempo. De entre as bebidas, o vinho, desde que seja consumido com moderação e misturado com água, é a mais útil. Quanto à água, Plutarco aconselha o leitor a habituar-se a beber 2 ou 3 copos por dia, sobretudo se um dia ficar privado de vinho. Por último, o leite, que deve ser usado como comida e não como bebida, por, escreve Plutarco, ter um poder sólido e nutritivo. O nosso autor diz ainda que, e este é um aspecto também importante, é o facto de ele se preocupar em dar conselhos para que se evite a doença, uma vez que ela perturba o funcionamento do ser. Nesse sentido, recorrendo aos aforismos de Hipócrates, escreve o seguinte: o peso e a fadiga, sem causa aparente, anunciam alguma enfermidade. Desenvolve ainda a teoria de que os movimentos da alma podem fazer incorrer o corpo em alguma doença, devendo haver conhecimento e vigilância destes sinais. Eu gostaria ainda de abordar aqui mais um ou outro aspecto, mas como o tempo já vai um pouco adiantado, eu passaria de imediato a referir as conclusões. Ora, tendo em conta as várias reflexões e exemplos que apresentamos sobre a concepção plutarquiana de saúde, aliada à noção de dieta no Tratado de Conselhos para Conservar a Saúde, podemos concluir, em primeiro lugar, a dietética surge como diagnosis, ou seja, como uma condição essencial para se estabelecer ou definir uma terapêutica. Em segundo lugar, Plutarco tem uma noção integral do homem, corpo-alma, numa relação de complementaridade, sendo a saúde não tanto um fim, mas um meio para o homem poder ser feliz. Em terceiro lugar, valoriza-se aquilo que é natural, os alimentos em estado natural e simples, ou seja, não cozinhados, tudo o que seja natural, e que se faz segundo a natureza, respeitando-se o corpo. Sem ser muito específico em relação à questão da sintomatologia, Plutarco adverte para a necessidade de se ler o corpo, por exemplo, saber quando ele nos pede descanso por estar fatigado. Em quarto lugar, uma outra conclusão que me parece importante, é que, embora Plutarco identifique ao longo do tratado vários temas médicos relevantes, como a pleurisia, a hidropisia, a apoplexia, a incontinência sexual, a febre, os vômitos, as cólicas, a digestão, a respiração, os laxantes, a temperatura corporal ou os humores, na verdade, estes temas não são aprofundados como em alguns tratados hipocráticos,
pois esse não é o objetivo, provavelmente por entender que uma linguagem menos técnica pode ser mais facilmente entendida pelo leitor ou por Plutarco não se sentir preparado para escrever um tratado puro de matéria médica, demonstrando ser mais um filósofos do que um tecnites. Por fim, recuperando a ideia inicial do nosso trabalho, o tratado em análise prova como medicina e filosofia durante a Antiguidade Clássica são duas áreas do saber e do conhecimento próximas. Cuidando do corpo e ou da alma, a alimentação correta e o exercício são indispensáveis para uma vida saudável, prevalecendo o respeito por aquilo que está conforme a natureza. Nesse âmbito, em linha com muitos outros tratados morais, ressalta a ideia da frugalidade, da moderação ou da simplicidade enquanto valores essenciais para o bem-estar do homem. Para Plutarco, tal como o homem político deve manter a sofrosune, também a saúde exige um controle do apetite e do prazer. Muito obrigado.